Há 5 anos eu perdi a minha mãe, após 3 anos de tratamento de insuficiência renal crônica. Ela fez um transplante, né? E estava dando tudo certo, o transplante, enfim. Mas depois de um dia que eu estava na igreja, na época, né, a gente morava com a minha tia, e eles falaram que ela tinha passado mal. E aí na segunda-feira ela tinha um médico, e a gente levou ela ao médico, e eles constataram que ela estava com 50% do pulmão tomado pela pneumonia. E depois ela foi para o CTI, e depois, 13 dias depois, ela veio a falecer. E agora, dia 23 de março, dia 24 de março desse ano, meu pai também veio a falecer também por uma infecção generalizada. Na época, eu e minha família também estavam com Covid, eu não conseguia movimentar, né? Eu perdi as forças dos braços e das pernas, e eu não pude visitar ele, né, no CTI, enfim. E aí ele veio a falecer no dia 24 de março. Doutor Lucas, é todo um cenário de dor, de luto, o luto anterior, né, da sua mãe, depois a questão pela segunda vez em muito pouco tempo e ainda com Covid, né, impossibilitando essa visita. É muita coisa para uma pessoa só em tão pouco tempo, né? E por mais que a gente saiba que é algo que é o destino de todos nós, né? É uma situação para a qual a gente nunca está preparado, né? A gente nunca está preparado, né? A gente sempre se abala, né? E se abala muito, né? Com essa situação, né? Porque a gente tá aquela convivência ali a vida inteira, né? E a gente acha que nunca, né? Quando a gente saiba, a gente não espera, né? A gente não espera que aquilo ali vai acontecer. É a fonte de um grande sofrimento, né? Traz ali um sofrimento muito grande, traz ali uma dor, uma perda, né? Uma mudança de vida, né? Se eu tinha a vida que eu fazia de um jeito, né? Eu dava telefonemas, né? Em determinadas situações a gente se reunia e agora a situação mudou, né? Agora a situação é diferente, tem toda uma readaptação que nunca é fácil, né? Ela sempre é carregada de muita dor, de muito peso. Como que foi para você, Francine, o início da sua vivência no luto anteriormente, né, com a perda da sua mãe? É tentar ressignificar, né? Você olhar a vida de outra forma, né? Porque a gente era muito ligada, né? Minha mãe era muito minha amiga. E aí, na época, eu estava na metade da faculdade também. Então, tentar se fortalecer, principalmente em Deus, né? E procurar ressignificar mesmo, né? E o que você, nesse processo, o que você sentiu? Como que você passou por isso? Como que foi essa elaboração? A princípio, eu tentei não ser egoísta, porque eu vi minha mãe sofrendo muito, né? Ela fez mais de 60 cirurgias nesses 3 anos, mas depois a gente é humana, a gente sente falta, né? E realmente, assim, tentar se fortalecer em Deus, né? Tentar procurar coisas que eu gostava de fazer, tentar olhar a vida de outra forma, né? A dor vem, mas aí a gente tenta se apegar em Deus e ressignificar mesmo. Dalton, como que é esse primeiro momento de elaboração quando uma pessoa está vivenciando o luto? Como é que quais fases dessa jornada? A complexidade do luto, porque na verdade quando se perde uma pessoa, o sofrimento, muitas vezes, vamos colocar 3, 4 irmãos, o sofrimento não é exatamente igual, até porque as pessoas não são iguais e a forma com que elas têm de relacionamento é diferente. Agora, para mim é o seguinte, na minha experiência é o seguinte, quanto mais emotiva é uma pessoa, quanto mais ela tem um vínculo muito grande, quanto mais ela tem uma dependência psicológica muito grande, quando ela perde, a perda é muito grande. É como se você tivesse perdido o chão. Uma pessoa mais positiva, com uma perspectiva melhor, ela sofre menos. Não existe não sofrer.
né? Mas não tem como, quando você perde, você só não sofre se você não tem vínculo afetivo, você só não, aquilo não perdeu, aqui você não perdeu porque você não tem vínculo, mas à medida do seu vínculo você sofre, então o sofrimento é normal, é saudável, é o luto, tem direito de chorar, tem direito de chorar tantas vezes quanto forem necessárias, mas tem que ser trabalhado posteriormente, igual uma coisa que eu estava ouvindo, estava pensando. Como isso impacta você hoje? Só faz uma correção que eu não entendi. A morte da mãe tem quantos anos? 5 anos. Foi porque eu achei que o pai tem um ano. Não, tem meses, 6 meses. 6 meses? E como que fica o luto da morte da mãe, teoricamente? É aquela história. Em termos cronológicos já são 5 anos, mas em termos psicológicos o sofrimento é aquela história. De repente, a minha questão é o quanto você ainda sofre. Aqui, claro que você falou uma coisa que eu achei muito bonita e correta, é porque a sua mãe foi embora e, na perspectiva de Deus, ela já está tranquila lá, ela parou de sofrer com 60 cirurgias, obviamente era um negócio doloroso para ela, por mais que você a amasse, você sabia que ela estava sofrendo, e o que eu achei, assim, negativo, quando eu tive acesso a essa sua história, depois que a mãe faz um transplante, que ela está quase boa, aquilo deve ter, na minha perspectiva, aquilo assim, ela passou por 60 cirurgias, na hora que ele faz toda uma transformação, que ela ia ficar boa, ela acaba, aquela foi dura, não foi? Foi. Porque, na verdade, você já estava na perspectiva positiva e aquela mudança que você coloca aí, que parece que de poucos dias depois ela falece, você vai contando, né? Parece, não, o pai que faleceu. Quer dizer, ela morre, você obviamente vai ficar... Agora, a minha questão é o quanto a mãe, que o tempo cronológico é maior, mas o tempo psicológico pode ser menor, como é que você vive a falta da mãe? Então, como o senhor falou, né, a questão do transplante, na época, foi o momento que eu tive mais fé que ela não sairia, que ela sairia bem, né? Porque ela tinha acabado de fazer então, depois de toda aquela luta na vida... E aí, a minha fé era maior como nunca antes das outras cirurgias, né? Eu tinha uma fé de que ela sairia bem daquela situação. Mas, enfim, hoje eu vejo assim, com a morte do meu pai, eu acho que eu ressignifiquei de uma forma diferente. Da minha mãe eu senti mais. Não sei porquê, se a gente era mais o vínculo, próxima, né? Talvez teve um vínculo grande, né? Porque... Ou por eu já ter passado por isso anteriormente com ela, entendeu? Mas é como o senhor falou, né? Naquele momento eu tinha fé de que ela realmente sairia dali, que ela ia melhorar, e enfim. Mas aí a gente vai entender o porquê, né? Muitas vezes eu perguntei para Deus, não, Deus, justo agora, né? Que ela está bem, que ela pode ter uma vida, vamos dizer, normal, porque a hemodiálise ela não deixa muita pessoa viver, né? Tem que ficar 4 horas ligada numa máquina, enfim. E ali ela poderia voltar mais ou menos a uma vida normal e acabou falecendo. Sinto muito a falta dela, né? Eu vejo que naquele momento eu senti muito frustrada, porque a gente tem sonhos, né? Sonhos da minha mãe, por exemplo, segurar o meu filho, que eu não sou casada, né? Da minha mãe me ajudar a escolher um vestido de noiva, né? E agora com meu pai. Meu pai entrar no meu casamento e a gente se sente frustrado, né? Mas enfim. Mas uma coisa você pode ter certeza, você, em termos físicos, você perdeu o pai e a mãe, mas você não está sozinha nesse negócio. Eu falo que tem umas coisas assim, eu ia usar o termo engraçado, não chega a ser engraçado, mas uma coisa interessante como que a gente não fica sozinho, né? Agora, uma coisa interessante que você... Para elaborar isso, claro que você tem direito, para mim você tem que fazer uma terapia, uma psicoterapia para trabalhar esse histórico de vida e chorar o tanto que você tiver direito de chorar, porque tem que elaborar esse luto e você já está elaborando ele devagar, mas é aquela história, fica isso, né? Por exemplo, assim, eu tenho um histórico de perda familiar também, tanto do meu pai, como da minha mãe, como do meu irmão mais velho. Então, você sabe que aquilo... Mas você vai para frente, você guarda aquilo no coração.
ela chora quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum. De preferência faz uma terapia, mas guarda aquilo no coração, guarda aquelas coisas boas. Você não vai tê-las nesses momentos, mas a vida pode ser diferente e deram tudo que tinha. E a sua mãe sofreu muito. Né? Quer dizer, é claro que ficou ali na porta. Quando eu li aquilo, eu falei assim, mas precisava disso tudo? Quer dizer, é um negócio complicado, mas eu acho que é um negócio que realmente, a vida é isso, é dura. E uma coisa que eu quero que você não faça uma ligação negativa, é porque Deus pode fazer tudo, mas infelizmente a gente, como crente, a gente também perde. Verdade. E não estava no script de ninguém perder. E que é uma coisa que, infelizmente, faz parte da vida por uma série de fatores. Mas tem que elaborar isso para isso ficar, assim, guardar o pai e a mãe no coração, deram o melhor que podia, fizeram o melhor que tinha, mas eu espero que você tenha o seu casamento, tenha seus filhos, e que Deus vai trazer um pai e uma mãe no sentido de pessoas que te amam e que te ajudam. Então eu falo assim, você não está sozinha porque você tem um pai, um irmão mais velho, e aí você vai ficar bem e vai caminhar para frente. Verdade, verdade. Doutor Lucas, clinicamente, o que acontece com uma pessoa quando ela está vivenciando o luto? Uma pessoa ela começa na parte das emoções, né, dos pensamentos, né? Ela vive aquela questão da tristeza, né? A emoção ela é uma alteração corporal como um todo, né? Não é só ali a sensação, não é alteração de humor, o corpo altera completamente, né? O pensamento, as percepções, os planos, né? E dependendo da intensidade da emoção, né? A capacidade de dormir, a capacidade de se concentrar, a capacidade de querer comer ou não querer comer, né? O apetite se altera, então tem uma alteração ali como um todo. Depende muito igual o Dalton falou, né, de como que a pessoa vai vivenciar o luto, né, se com muita intensidade, né, se a pessoa, o quanto que a identidade da pessoa tá ligada ali com aquela pessoa, né, tem gente que tem a vida ali completamente misturada uma com a outra e de repente você vira um outro ser humano, né, a pessoa era casada, perde o cônjuge, né, era casada, agora não sou mais, né, tem toda uma readaptação que precisa ser feita. Isso varia muito com a capacidade da pessoa se readaptar, né, se ela vai conseguir se readaptar bem, os recursos que ela tem ali para lidar com determinada situação, né, se ela vai conseguir ali articular, né, aquele acontecimento com a nova vida que ela vai ter, né, que pode culminar numa depressão, né? Culminar com uma depressão que, pela dificuldade de lidar com a situação, né? A perda ali gerou uma transformação muito grande, né? E ali vem todos aqueles eventos, né? Vem todas aquelas circunstâncias da depressão. Então, aquela coisa, depende da intensidade, da ligação, de como que cada um vai vivenciar, né? Do recurso que a pessoa tem para lidar com esse luto, né? Que ela tem que, essa tristeza ela vem, né? Vem a parte da dor, mas a gente tem que voltar pro ponto que a gente consegue que a vida continua, né? Ela tem que continuar, né? Eu trabalho ali com as pessoas que falam, olha, independentemente do que acontecer, a vida tem que continuar, né? Não colocando um peso sobre as pessoas, né? De você, olha, você tem que sair disso aí e melhorar, não é isso. A gente tem que ter perspectiva, né? De, olha, eu tô numa situação que não é legal, mas tem como eu melhorar novamente, né? Tem como eu retomar a minha vida, tem como eu não estou preso nessa situação, né? Eu não estou preso nesse luto. Eu posso estar ali num humor que eu não consigo enxergar a perspectiva, né? Porque a emoção ali, a emoção tristeza, dependendo, a pessoa fica ruminando, né? O pensamento tende a virar uma ruminação negativa, ruminar os pensamentos negativos, né? Mas a gente dá uma luz, né? A gente dá uma perspectiva para a pessoa, fala, olha, dá para a gente sair disso, né? Tem como te ajudar a sair dessa situação. Eu me lembro, Francine, que quando esse nome da série, né, Você é um Bom Motivo para Viver, ele nasceu um mês depois da perda da minha irmã, aos 37 anos, subitamente. Eu estava conversando com ela no telefone, ela me mandou uma mensagem, eu mandei outra, 10 minutos depois,
eu tô assim, querendo entender, continuar a conversa e que nunca mais continuou. Então, essa série veio dessa frase que em um setembro amarelo, nesse ano de 2018, eu escrevi e postei. E aí, depois, um ano depois, em 2019, gerou esse fruto, né, que é essa série, que é essa proposta realmente de promover uma escuta, enfim. Quando eu vivenciei esse processo do luto, eu perguntei clinicamente por isso, porque eu tinha dor até no meu couro cabeludo. Não podia ninguém encostar na minha cabeça, porque era muita dor, eu sentia dor no meu corpo todo, tinha uma prostração muito grande, eu literalmente, eu vivi durante muito tempo no piloto automático, você levanta e vai. E quando foi em janeiro desse ano, eu perdi também a minha mãe, vítima de Covid, né? Então, isso é o tempo todo, e até o fato que o senhor disse de a vida continua, isso também é pesado para o processo do luto. O senhor também viveu isso e sabe, porque é massacrante, né? Você enterra uma pessoa que você ama num dia, no outro dia você já está pagando boleto, você já está resolvendo as coisas, você tem que voltar a trabalhar, você tem que continuar a viver a vida. Você, nesses processos seus, tanto na questão do recente, né, com a perda do seu pai, fisicamente você percebeu uma mudança, você percebeu uma dor, situações nesse sentido? Na época da minha mãe eu emagreci muito, tanto eu como o meu irmão, né? A gente ficou muito abatido fisicamente, vamos dizer assim, né? Agora, eu não sei também, porque eu também estava com Covid, então eu acho que foi um tempo assim de eu pensar, foi um tempo assim que eu acho que foi Deus mesmo, assim, porque eu não podia fazer muita coisa, nem visitar eu não podia, né? Eu só pude ir no dia do enterro. Então, como eu não estava andando, não estava fazendo nada, então eu não tinha muito o que fazer. E enfim, mas na época da minha mãe, o físico, né, o emocional ficou muito abalado. Não, existe uma relação direta entre o corpo e o psicológico, o físico e o psicológico. O que acontece em um repercute no outro. Se você tiver com medo, seu coração bate mais rápido, você tem ataque cardíaco. Se você tiver um ataque cardíaco, você fica tenso porque você fica com medo também de ficar doente. Então, quer dizer, o que é muitas vezes a pessoa imaginar uma coisa negativa, ela sofre como se aquilo fosse verdade. Então, o corpo e o psicológico, eles estão juntos nesse processo. Não tem como você separar. E ao contrário também acontece, Dalton, quando você cria toda uma ambiência, uma atmosfera de positividade, de bons pensamentos, você também usufrui desses benefícios como se aquilo tivesse acontecendo? Agora, isso é uma coisa, uma colocação interessante, é positivo desde que o que você realmente entenda aquilo, absorva como positivo. O que me preocupa muito hoje é que as pessoas têm esse discurso positivo, mas o quanto ela acredita naquilo do fundo do coração. Porque eu desenvolver um histórico ou uma fala positiva, se eu não tiver um sentimento, o psicológico, a questão do psicológico é uma coisa é o que eu penso e a outra é o que eu sinto. Como o emocional vem primeiro no desenvolvimento psicológico do ser humano, ele é mais forte do que o racional. Se eu penso uma coisa e sinto outra, a tendência do que eu sinto é maior. E por isso que por isso que pensamento positivo não funciona. Porque eu vou ficar bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não funciona se você não acreditar naquilo do fundo do coração. Uma coisa é a racionalidade, a outra coisa é acreditar no fundo do coração. Se você acredita, você apropria. E se você apropria, aquilo vira verdade. Ela realiza na condição psicológica. Mas se você só quer trabalhar a sua cabeça meio que querendo acreditar numa coisa que você não acredita, ela não funciona. Esse aqui é a dinâmica psicológica. Por isso que eu falo que eu me preocupo muito nessas redes sociais, como eu vejo muita gente feliz. A minha questão é o quanto aquela felicidade é verdadeira. Porque tem hora que eu penso que essas pessoas são uma pessoa ou um personagem. Porque se elas estiverem no personagem, uma hora esse negócio estoura. E quando estourar, porque é uma bolha, quando ela estourar, essa pessoa deprime. Porque ela criou toda uma fantasia em cima disso. Agora, se for uma coisa
com um grau verdadeiro de verdade, aí isso aí é verdadeiro e vai ser positivo. Então, não tem jeito de criar o positivo só por criar. Porque se fosse assim, seria fácil, ninguém tinha problema, nem psicólogo precisava, nem médico precisava, nem psiquiatra ia precisar. Porque nós tínhamos que mudar de profissão. Eu ia deixar de ser psicólogo, ele ia deixar de ser psiquiatra e nós íamos trabalhar com outra coisa ou com outra área, porque ninguém teria problema. Tem problema exatamente porque, principalmente as pessoas com mais dificuldade, mais insegurança. É aquela história, se a pessoa é mais positiva, as coisas são melhores para ela. Se elas são negativas, ela sofre mais com ela. Então não é só eu pensar. Se fosse só eu pensar, só eu querer, tá tranquilo. Você percebeu a diferença do primeiro luto para o segundo em função da questão da pandemia, de não poder abraçar as pessoas, de não ter esse acolhimento, de não poder, tanto no dia como depois, visita, aquela coisa toda. Você percebeu o impacto disso? Sim, a gente sente falta, né? Porque no primeiro as pessoas poderiam estar ali, poderiam apoiar, e no outro não poderia nem abrir o caixão, que ele estava com suspeita de Covid, um número reduzido de pessoas, e as pessoas não podiam ir visitar, nem abraçar, nem falar só por longe, né? Então é muito mais dolorido para você enfrentar, né? A pandemia realmente não tem ninguém que, no meu ponto de vista, que não foi afetado. E eu acho que o grande problema da pandemia é esse apoio que você falou, porque não tem ninguém que possa chegar e te abraçar, que ninguém te dá esse afeto. Então, você sabe que as pessoas te amam, mas um abraço virtual não é a mesma coisa de um abraço físico, de que você sentiu o amor da pessoa em termos concretos e não de termos teóricos, né? Verdade, verdade. E isso para uma pessoa que está já vivenciando a dor que está passando, e a gente vê, né, centenas e milhares de pessoas nessa mesma realidade, isso de alguma maneira, a sensação às vezes que dá é que vai nos desumanizando realmente, né? Essa questão do abraço, o luto, né, eu falo particularmente por leituras também, ele já traz essa ideia do isolamento, porque de alguma maneira irracional, que a gente não consiga explicar, já vem uma vergonha em função do luto, porque você se sente impotente, você às vezes tem aquele pensamento assim, porque eu acho que é normal, principalmente quando você ama uma pessoa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter vivido mais coisas, é uma coisa inconsciente, até você reelaborar as coisas, entender que está cada coisa no seu lugar, já traz isso. Mas é uma reflexão injusta, porque, na verdade, vem muito de um certo sentimento de culpa, que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse visitado isso, mas isso é quando você tem essa perda, você pensa isso, em termos teóricos, ela é correta. Mas ela, em termos reais, ela não funciona dessa forma. Só que aí você começa a voltar lá atrás. Tá. Isso não vai resolver o atraso e vai complicar o na frente, né? Que você vai ter esse problema. Mas é uma cobrança, é uma reflexão que passa. E que tem que passar realmente para que isso não cause um adoecimento. Para você curar, aquilo tem que ser resolvido. Isso. Você não pode só passar por cima, que ele te cobra lá na frente. Então, isso. Quer dizer, mas é um negócio, é uma reflexão normal. Agora, se você for fazer essa reflexão hoje para as pessoas que ainda estão aí, você acaba também vendo que não dá para fazer Tudo. na praia. Porque quando você está no luto, é você e aquela pessoa. É como se não tivesse mais ninguém na Terra. E você não tem que trabalhar, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Só que você tem uma vida e essa vida tem que andar. É claro que a gente tem que pensar essa vida no sentido de valorizar as pessoas que estão aqui ainda, né? Mas, por outro lado, você não vai poder ficar preso nelas o tempo todo. Isso. Né? E isso não tem jeito, você pode sair para trabalhar e acontecer alguma coisa, e você... Mas se eu tivesse aqui, se você tivesse aqui, talvez, mas tem um detalhe que eu acho que é complicado. Quando chega a hora de ir, né, aí é um negócio que, mesmo que a gente querendo, tem uns negócios que não tem jeito, tem umas coisas que não tem jeito de segurar, né? Então, elas vão independente da gente querer, mas... Infelizmente faz parte da vida e é uma coisa ruim, mas dá para crescer e dá para ir para frente. O negócio, a minha questão da depressão é exatamente essa. Se você parar no negativo
continua lutando, procura ajuda, trabalha essas questões e organiza a vida. E quando você estiver lá na frente com tudo pronto, você vai até falar assim, oh, se a minha mãe estivesse aqui. Quantas vezes eu já falei, se meu pai estivesse aqui, se a minha... Meu pai era muito mais afetivo, então se ele estivesse aqui em muitos lugares como eu estou aqui, se meu pai me visse aqui, no lugar que eu estou aqui, ele ficaria orgulhoso de mim. Né? Então, quer dizer, não deixa de passar isso, mas você fica com aquilo, meu pai ficaria orgulhoso de mim, mas eu tenho que continuar. Então é muito um negócio assim. Agora, é uma perda, a perda do pai soma mais um pouco, no caso do seu pai, mas tem que fazer uma terapia, elaborar isso, você tem muita coisa pela frente, Deus vai te abençoar e tem muita coisa que você pode fazer e caminhar para frente e viver com mais tranquilidade e qualidade de vida. E essa parte dessas emoções, assim, é a irracionalidade das emoções, né? Porque quando a pessoa está ali nessa situação de luto, né, gera uma tendência de pensar de uma determinada forma, né, que quando a gente vê o outro pensando, a gente fala assim, nossa, mas nada a ver, né, não tinha como. Mas quando é com a gente fica ali, nossa, mas eu podia ter ligado, eu podia ter ido lá tal dia, o aniversário que eu deixei de ir para ficar estudando, eu podia ter ido, eu podia ter aproveitado, mas a gente começa a entrar nessa frequência de pensamento, né, direcionado pela própria emoção, né? Pela própria emoção tristeza, né? A emoção tristeza, o nosso pensamento ele não fica, né, normal, se é que tem um pensamento para a gente padronizar como normal, né? Mas ele fica voltado para esse polo negativo, né? Por isso que a pessoa numa situação de luta, ela está numa situação de fragilidade, né? E é por isso que é importante as pessoas irem lá, darem um abraço, darem um suporte, né? Que se perdeu nessa situação de pandemia ou se diminuiu, né? Diminuiu-se ali essa situação, né? Principalmente no começo, né? Não podia ter velório nenhum, não podia ter nada. Eu fico imaginando assim, a pessoa vivendo um luto numa circunstância dessa, né? Ela já quer se retrair, o pensamento já não tá abarcando a realidade toda, né? A gente está olhando só uma fração e mesmo assim olhando alterado, né? De uma forma alterada, né? Se culpando por questões que você não tem culpa, né? E aí você é obrigado a ficar sozinho, né? Ou pelo menos não ter ali o grande número de pessoas indo, né? E no começo da pandemia não estava ninguém, né? Ninguém ia lá, ninguém ia abraçar, né? As pessoas não se reuniam para nada, né? Então foi uma situação assim, muito mais complexa, né? Muito mais difícil, no momento que a pessoa precisa de amparo, né? Precisa de suporte, porque ela está fragilizada, né? As capacidades, os recursos mentais estão extremamente diminuídos, né? E eu lembro que, no caso da minha mãe, por exemplo, foi na época da onda roxa de novo aqui em Belo Horizonte, né? Então, é exatamente essa a cena realmente. E a gente precisou fazer massagem cardíaca, aquela coisa toda. E o SAMU tinha orientado para poder trocar. E você olha para o lado e não tem uma pessoa para poder fazer isso com você, porque as pessoas têm medo de entrar na sua casa, né? Tem medo de... E eu lembro, né, que uma jovem muito, assim, ela é até mais magrinha do que a minha irmã Tainara, ela se ofereceu para me ajudar. E eu falei assim, gente, o que é um coração de uma pessoa, né? Porque toda mionzinha, aquela coisa toda, você podia olhar e falar assim, seria inviável até para ela mesmo naquela condição. E ela viu que eu não ia deixar ela fazer, que eu ia fazer, e ela ficou segurando meu cabelo até o SAMU chegar. Então, assim, é um tempo que nos convida realmente a ter um olhar mais diferente, né? E uma coisa que eu não sei se você viveu, Francine, que é a questão de... Ele nos coloca numa situação de um pouco de isolamento. E como o rito, né, do velório, ele é muito simbólico, a gente fala assim, eu antes de experimentar esses dois lutos, eu achava que era uma coisa que, nossa gente, nem precisa disso, é muito feio, é muito triste, a morte, aquela coisa toda. Depois você entende a importância daquilo ali, né? E você não tem esse contato com as pessoas, porque lá o velório é praticamente obrigatório, né? A gente ter aquele tanto de gente lá. Tem gente que você nem convidou, né? Porque não é uma festa. Então, as pessoas entendem que aquela pessoa é importante, elas querem se despedir de alguma maneira, encontrando com os familiares e com os amigos. E depois a gente passa por uma outra questão do luto, que é querer se isolar.
Então, as pessoas até não entendem, né? Que, mas você sumiu, eu não sei se você viveu um pouco disso, né? De também ficar um tempo mais você, Deus, a sua vida, porque você é muito envolvida na igreja, é voluntária, você serve. Então, isso a gente entende que terapeuticamente também é muito bom, porque não nos coloca numa situação de isolamento e de solidão. Né? Você percebe assim, a diferença que isso fez para você? Com certeza, né? O servir dentro da igreja me ajudou muito, porque ali eu estava sabendo que eu estava sendo útil ali dentro daquele lugar e também o contato com as pessoas, né? Ali liderando a comunicação e fazendo as atividades faz um pouco que a gente meio que esqueça a situação, vamos dizer assim, né? Você se interage e entra em contato com mais pessoas. Você vê que não é só, no caso, né, dos meus pais, hoje eu moro sozinha, por exemplo. Eu ter essa ambiente, né, da igreja, de ter outras pessoas, me auxilia muito a não se sentir tão sozinha, né, tão solitária. Não, e existem pessoas que, na verdade, elas não estão ali só como um número. Tem gente que gosta de você e é importante isso. E é uma coisa interessante de você também voltar para essa perspectiva do trabalho, não só no sentido de esquecer, mas no sentido da vida precisar caminhar e você ter aquelas coisas. E é importante ter essas pessoas que apoiem a gente. É por isso que eu falo que, na verdade, você acaba não ficando sozinho. É claro que você fica com a ausência de pai e mãe que, num certo sentido, são insubstituíveis, mas também você tem pessoas que vinculam afetivamente com você e que gostam de você e que isso não deixa de ser uma outra forma positiva de ter um relacionamento saudável. Então, sim, isso realmente é importante. E a vida precisa continuar, só que tem um detalhe. Por isso que eu vou insistir na ideia da terapia por causa disso, porque o tempo só não resolve. Se o tempo resolvesse, não tinha problema nenhum. Ninguém tinha problema à medida que o tempo passava. E o tempo, muitas vezes, eu falo que o tempo, todo mundo sabe que o tempo não cura, mas o tempo, ele aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior. Então, a gente tem que trabalhar essas questões para caminhar para frente, para reorganizar a vida de uma forma positiva, guardando o pai e a mãe no fundo do coração. Se você tem foto dele, quando alguém fala, eu posso ver as fotos? Pode abrir e ver as fotos. A mulher perdeu uma menina de 10 anos de idade que morreu de uma hora para outra. E 2 anos depois, eu trabalhava nessa escola, no período da manhã, o menino jogando bola, deitou no banco e ali ele foi embora. 2 anos depois, essa mãe é minha cliente. E ela estava agarrada no menino. O menino que ela tinha, o outro menino, vivia mais em função disso. E eu fui ajudar ela a elaborar aquelas coisas para ela conseguir sair daquilo do luto. Aí ela falou, eu posso ver as fotos? Falei, quantas vezes você quiser. Porque, na verdade, é uma forma de você estar ali e aos poucos você não vai nunca mais esquecer seu pai e sua mãe, porque eles vão ficar dentro da sua história. Mas, por outro lado, eles não estão fisicamente aqui, você não tem esse acesso e você tem que fazer outras coisas. Então, aos poucos, a vida vai andar. Agora, guarda no fundo do coração e tenha sempre aquilo ali, sempre que você quiser, você tem a oportunidade de voltar. A gente acaba voltando, né? Você acaba lembrando, né? Meu irmão, é isso que você acaba lembrando. Você não vai deixar de lembrar e nem é para deixar de lembrar, mas para tentar caminhar para frente, para você ir desenvolvendo a sua vida. E aquela história, nossa, se minha mãe estivesse aqui, a minha mãe ia ficar satisfeita, e vai andando e vai caminhando para frente. Mas eu, particularmente, como psicólogo, eu falo o seguinte, tem que elaborar essas perdas, tem que chorar, tem que resolver, para depois você guardá-las no fundo do coração, lembrar, mas seguir em frente e viver. Porque senão você fica como se você estivesse com um pé lá atrás preso, e um outro na frente, e aí fica uma coisa meio complicada nesse sentido. Mas é a vida, infelizmente é um negócio ruim, mas se você ficou aqui, você tem um propósito na sua vida. Eu falo assim, para mim é o seguinte, se você está aqui,
Deus te quer aqui, além do seu propósito humano de existir, e a gente caminhar para frente e vencer esse obstáculo. Doutor Lucas, quando que uma intervenção psiquiátrica ela é indicada para uma pessoa que está na vivência do luto? A gente intervém, assim, basicamente, não só no luto, mas nos quadros de ansiedade. As pessoas muitas vezes perguntam, né? Mas a ansiedade é normal, por que tem que tratar, né? Mas tristeza, quando tem um sofrimento muito intenso, né? E não aquele agudo, né? A pessoa perdeu alguém hoje, né? Perdeu alguém ontem, você vai estar ali num período de sofrimento intenso, né? Mas quando esse sofrimento ele se prolonga, né? E quando a pessoa tem um prejuízo muito acentuado na funcionalidade, né? Quando ela não consegue trabalhar, quando o estado de humor começa a prejudicar os relacionamentos, começa a prejudicar o desempenho dela nas diversas áreas da vida, né? Porque aí a vida não está continuando, né? Ela já não está continuando, ela está caindo, né? Eu perdi uma pessoa, daqui a pouco eu vou perder o emprego e vou perder o meu relacionamento, né? E estou perdendo, começa a perder a fé, né? A pessoa começa a ter múltiplas perdas, né? Múltiplas perdas, que pode ter ali começou por uma questão emocional, né? Começou por uma situação emocional, mas pode evoluir para o orgânico, né? O funcionamento cerebral começa a se alterar, né? A pessoa não consegue sozinha, né? Às vezes eu brinco com as pessoas assim que ela não tem a emoção mais, a emoção é que passa a tê-la, né? A emoção é que passa a possuir a pessoa. Então ela não consegue mais trabalhar porque ela está triste, ela não consegue mais se relacionar bem com as outras pessoas porque ela está triste, aquilo que ela gostava de fazer, né? O final de semana, a reunião com as outras pessoas, né? Às vezes perde um filho, começa a negligenciar o outro filho, né? Não negligenciar porque é negligente, né? Mas porque não está conseguindo. Não consegue investir nele ali, ela não consegue porque ela está presa no outro. Ou ao contrário também, que coloca tudo no outro para poder meio que descontar dos dois, né? Sim, ou começa a colocar o outro numa bolha ali que vai prejudicar o menino lá na frente, né? Que vai prejudicar o outro filho. Né? Então, são todas situações, né? Quando a vida ela deixa de fluir dentro do que a gente tenta conceituar como normalidade, né? Que é a pessoa funcionando bem, as áreas da vida todas funcionando bem, integradamente, aí tem que tratar, né? Aí tem que tratar, porque, igual o Dalton falou, né? O tempo não resolve, né? Não é com o passar dos anos, né? Não é com o passar dos anos que vai trazer essa melhoria, né? Essa acalmia para a pessoa, né? Às vezes a gente tenta usar evitar pensar, né? Não vou pensar nisso não. Mas isso volta, isso revisita a gente diversas vezes, né? Isso volta e continua impactando, né? Em segundo plano ali, eu posso até não estar pensando, mas aquilo ali está ali me prejudicando, né? Então eu tenho que me colocar num estado, né? Eu tenho que colocar num estado mental que eu funcione bem, né? Eu tenho que estar pronto para o que deve né? Eu tenho que estar pronto para viver. Se eu tiver uma situação difícil de novo, eu tenho que encará-la, né? De frente. Se eu estou ali fragilizado, né? Se eu estou até funcionando, mas eu estou ali no limite, né? E qualquer coisinha já me passa do limite, eu já começo a não funcionar bem, ou eu entro num sofrimento muito intenso. Isso a gente tem que tratar, né? Isso a gente tem que abordar, né? Se a pessoa está ali numa crise, né? Se a pessoa está ali muito mal, a gente tem que tirá-la desse lugar, né? Às vezes a pessoa ela está numa situação que ela não consegue nem falar sobre, né? Que ela não consegue nem de tanto que o organismo responde, né? A gente entra com alguma medicação, né? Para auxiliar, para depois entrar com o trabalho psicoterapêutico, né? Que a pessoa tem que lidar, tem que elaborar, tem que resolver aquela situação, aquilo ali tem que ficar bem resolvido, né? Para que as demais áreas da vida dela continuem funcionando, para que as outras pessoas que existem, né? Eu não posso esquecer que existem outras pessoas, né? A gente tá ali cercado de ótimas pessoas, de pessoas que nos amam, de pessoas maravilhosas, né? E eu tenho que seguir, né? Eu tenho que continuar. E às vezes essa intervenção, por exemplo, medicamentosa, ela vai preparar esse terreno para que possa mexer nessas áreas que a psicoterapia
vai trazer à tona. Sim, eu dou muito exemplo com a pressão alta, né? Não adianta eu querer pegar uma pessoa que está com a pressão lá de 22/18 e falar, olha, vai lá e faz atividade física e diminui isso. Ela não vai conseguir, né? Ela está muito mal organicamente, né? Não dá para eu falar, olha, vamos perder peso, você vai fazer uma caminhada amanhã, ela vai passar mal no meio da rua, né? Ela não tem condição de fazer uma caminhada, ela não tem condição de mudar nada ali no dia a dia. Eu preciso baixar aquela pressão, eu preciso colocar aquela pressão num nível normal, para depois ela vai tirando o sal, ela vai fazendo atividade física, vai organizando a alimentação, né? Para talvez depois a gente tirar ali o remédio da pressão e ela continuar bem, né? Com as mudanças de hábito, com as mudanças, com as organizações do dia a dia. E aqui com a gente é a mesma coisa, né? Às vezes chega uma pessoa ali, está muito mal, ela está péssima, ela está num estado deplorável ali no quesito das emoções. Não adianta eu ficar mandando ela fazer coisas, né? Não adianta eu falar mudar os hábitos, falar, você tem que pensar diferente, né? Não adianta, né? Não adianta. Né? A emoção ali, não adianta eu pegar e te explicar, né? Ela está careca de saber, o que eu for explicar, ela já está cansada de saber. Fala, olha, mas você tem outra pessoa, você tem outro filho, você tem... Ela está cansada de saber, né? Não tem nada que eu vou falar para ela ali que vai ser uma grande novidade. Se ela não está pensando ali, raciocinando da forma correta, é porque ela não consegue, né? Então a gente entra com a medicação para dar uma estabilizada, né? Claro que depende do caso, nem sempre a gente precisa entrar com medicação, né? No luto, assim, na grande maioria das vezes a gente não precisa, né? Mas quando evolui mal, quando não ou às vezes já tinha uma esperado, outra questão anterior, né? Porque ainda tem isso também. Sim, né? Associa, né? Associa ali alguma coisa, já estava meio no limite, Num né? quadro, Mas depressão ou qualquer outra coisa. Aí aquilo foi a gota d'água, né? Foi o que transbordou o copo. Né? Aí nessas situações a gente precisa muitas vezes entrar com a medicação sempre, a gente dar uma estabilizada para depois a gente fazer com depressão, você tem que ter medicação para estabilizar e do meu ponto de vista, como psicólogo, o que eu chamo de uma psicoterapia mais profunda nesse sentido de retrabalhar essas coisas com mais profundidade para que você reorganize não só o que tem hoje. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma perda e aquilo dói muito mais tempo, aquilo não é só aquela perda, porque aquela perda por si só já é grande, mas ela tem outras coisas por trás que vão aumentar aquela perda. A perda, por exemplo, vai ficar maior, porque não é só aquela questão circunstancial, é todo um histórico que já vinha. Então você tem que trabalhar e refazer a vida inteira. Porque não é só aquilo ali já é grande, mas tem um histórico até ali. Não é um negócio que aparece de uma hora para outra. Né? Então, por isso que a pessoa deprime a partir de um somatório de um histórico negativo que atinge um nível muito alto e que ela já não se vê na capacidade de resolver aquilo sozinha. E ela fica numa perspectiva deprimido, é um negócio mais baixo, ela deprime, ela baixa, ela vai ficar, mas ela não tem a capacidade de ir para frente por causa disso. Ela está trazendo um peso. É como se você fosse andando, com os clientes mesmo, eu falo que o que é o esgotamento? É como se você, desde pequena, andasse com um saco nas costas e tudo que você não resolve, você jogava para dentro desse saco. Quando você tiver 30, 40, 50 anos, e esse saco aumenta de volume e de tamanho. Ele vai ter 20 metros de comprimento e 10 de largura. Então você vai julgando. O que é o estresse? O que é quando você joga a última coisa para fora que você não resolveu, você não consegue mais carregar. Aí você está exatamente lotado disso. E muitas vezes as pessoas chegam na terapia quando elas já, entre aspas, já não andam, já não conseguem caminhar para frente. Francine, a gente quer agradecer por você ter compartilhado da sua história. Que bom que você continua, né, nesse processo, como você disse lá no início, de ressignificar todas essas vivências. E nós gostaríamos de te homenagear com esse símbolo do nosso programa para que você realmente continue se voltando para a luz, né? Em comunhão com os irmãos, na sua vida, na sua fé, na sua esperança, porque de fato você é um bom motivo para viver. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de mostrar minha história, que seja também, né, uma forma das pessoas voltarem o coração para Deus, né, que
realmente não importa o que aconteça, né? Deus está sempre com a gente, nos fortalecendo todo o tempo. É a primeira coisa que tem na vida é Deus, né? A gente tem que ficar, graças a Deus, a gente muitas vezes perde pai, mãe, perde ente querido, mas graças a Deus que Deus não morre, e Jesus Cristo não morre, e a gente tem um irmão e um pai. Isso para mim é a coisa mais importante que você tem para a gente ter um nível maior dessa perspectiva. E trabalhar a perspectiva humana de desenvolver, de crescer e de resolver essas questões e seguir em frente. E é aquele negócio, por que foi? Talvez chegou a hora de ir. Né? Temos um negócio assim, foi porque já o tanto que ela sofreu, é aquela história, né? Pelo menos está lá tranquila, sossegada, e depois, quando chegar a sua hora, você vai lá, mas até lá ela vai ficar tranquila, sossegada lá, e o pai também, e a gente segue em frente. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Amém.